Graças e paz, igreja, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. A gente vai fazer uma leitura aqui dos versos 1 até o 26. É uma leitura um pouco extensa. Filipenses capítulo 1, dos versos 1 ao 26. Amém? Paulo escreve uma carta aos Filipenses e ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graça ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém. Como eu tinha falado, é um texto um pouquinho longo, né? São 26 versos. Paulo e Timóteo escrevem uma carta à igreja que se organizava, que se reunia em Filipos. Filipos era uma cidade gentílica, né? Quem me conhece sabe que quando eu vou fazer alguma mensagem, algum estudo, enfim, falar a respeito de alguma passagem do Evangelho, eu costumo sempre trazer o contexto, né? De onde é que a gente está lendo esse texto, o que é que significa, não só aquilo que a gente vai interpretar, nós vamos trazer do texto para aplicar em nossas vidas, mas de onde a gente está falando, qual era o sentido inicial daquele texto. E aqui Paulo ele escreve ao povo que se reunia em Filipos, que foi a primeira comunidade cristã da Europa, é uma das primeiras igrejas no Ocidente. E aí o povo que vivia naquela cidade, eles viviam juntos, reunidos na mesma fé que Paulo havia pregado há mais ou menos uns 10 anos. Então, isso aqui se dá por volta do ano 60 depois de Cristo.
Paulo ele se encontrava aí numa prisão em Roma, e nessa carta ele exorta a comunidade dos crentes reunidos ali que mantivessem firmes e perseverantes na fé. Ele manifesta muitas coisas, além da sua gratidão e amizade pelo povo de Filipos, e também algumas preocupações sobre alguns ensinamentos que foram introduzidos na igreja, no meio da comunidade dos filipenses. Então, basicamente, essa mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, ela tem como tema, ponha o Evangelho em primeiro lugar. Eu estava lendo essa semana, comecei a ler essa semana, um livro de Don Carson, ou D.A. Carson, para alguns que conhecem, um livro chamado Coração de Crente, Ensinos para a Vida Cristã em Filipenses, e ele trata justamente de algumas das temáticas que nós vamos ver aqui. Então, com base no livro, eu preparei essa mensagem para que a gente pudesse meditar na importância de colocarmos o Evangelho em primeiro lugar, e como o fato de o Evangelho estar em primeiro lugar afeta as nossas vidas e tudo que a gente faz. Amém? Tem um pregador que ele me influencia muito. Na verdade, ele hoje já não está mais vivo, foi o Martin Lloyd-Jones, mas algo que ele sempre fazia em todas as suas pregações era trazer a perspectiva do Evangelho para a palavra que está sendo pregada. A gente sabe que todas as vezes que nós vamos olhar para as Escrituras, nós temos um contexto muito específico. Às vezes a gente vai ler no Antigo Testamento, é um livro histórico, às vezes é um livro poético, ele tem expressões ali muito típicas daquela época, eles são escritos para um determinado povo e com uma determinada finalidade, mas a Bíblia como um todo, ela também tem uma concepção atemporal. A gente vai perceber que ela extrapola a medida do tempo, ela extrapola o sentido que ela foi primariamente escrita. Então, livros que para eles naquela época eram apenas históricos, hoje nós entendemos que faz parte da revelação de Deus, para que tenhamos um conhecimento completo de como Deus ele age na humanidade, desde a criação até agora. E o Lloyd-Jones ele tinha esse hábito de trazer esses textos, trazer essas perspectivas à luz do Evangelho. E aí nós deveríamos realmente fazer isso, fazer a leitura da Bíblia a partir do Evangelho, entender como aquelas coisas se aplicam nas Escrituras, como se aplica no Evangelho, na mensagem da Boa Nova de Jesus Cristo. E assim como Lloyd-Jones, eu não vou fazer essa pregação partindo do pressuposto, isso era algo que ele sempre fazia, eu não vou fazer essa pregação partindo do pressuposto que todo mundo que está me ouvindo é crente, é cristão ou é convertido. A gente está fazendo uma transmissão, está fazendo uma live, temos poucas pessoas hoje aqui na igreja, mas talvez você que escute essa mensagem ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. É uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que começou a ouvir algo a respeito do Evangelho agora, ou talvez você é uma pessoa que há muito tempo caminha na igreja, há muito tempo frequenta a igreja, mas não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E apesar do que isso parece estranho, é extremamente possível. Na verdade, é o caso de muitas pessoas hoje dentro da igreja. A gente tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja, mas que não conhecem a Cristo, que não se converteram e não se arrependeram verdadeiramente. Então, algo que eu queria, antes de a gente entrar na mensagem de modo bem mais específico, eu queria que a gente fizesse uma pequena reflexão a respeito do porquê que essa temática ela é importante. Falar sobre colocar o Evangelho em primeiro lugar nas nossas vidas é extremamente importante porque aquilo que tem a primazia em nossas vidas acaba destinando para onde nós vamos e o que nós vamos fazer. Como nós vamos interpretar as coisas à nossa volta. Nas redes sociais, talvez você já tenha ouvido falar de um termo, é uma expressão japonesa, Ikigai. Não sei se vocês já ouviram falar. É muito comum, principalmente o pessoal que trabalha com questão de desenvolvimento pessoal, psicologia, coaching, eles têm falado muito sobre essa questão do Ikigai, que é um termo japonês para falar sobre o propósito da sua existência. É o motivo pelo qual você se levanta de manhã da sua cama e vai enfrentar a sua batalha do dia a dia, vai enfrentar a sua rotina, o que lhe move, o que te move a fazer o que você faz. O seu Ikigai, você pode encontrar o propósito da sua vida. E aí dá uma série de técnicas para você pensar sobre isso. Essa é uma das questões fundamentais, inclusive, da filosofia. A gente vai ver que os primeiros filósofos, eles se preocupavam muito com essas questões existenciais. Quem é que nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, qual é a razão da nossa existência. Então, o propósito da existência humana, o propósito das nossas vidas, sempre foi uma grande indagação para os homens na face da Terra. Muitas pessoas, elas costumam falar isso,
E hoje as pessoas elas costumam relatar que elas às vezes têm uma sensação de vazio, que elas não sabem o que elas estão fazendo da vida, não sabem o porquê de existir. Para nós que somos cristãos, para nós que entendemos que a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus, é a verdade sobre a qual nós devemos viver, nós entendemos que o nosso propósito de vida, ele não vai ser criado por nós a partir de uma série de técnicas. Ele não vai ser uma coisa que nós vamos pensar e a partir dali nós vamos definir o que eu vou fazer, como eu vou viver. Ele é algo que já foi revelado. Nós cremos que existe algo que é anterior a nós. A palavra diz que Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e sermos irrepreensíveis em Cristo Jesus. Então entendemos que o propósito da vida humana, ele começa antes da nossa existência. Antes que nós viéssemos a nascer, antes que os nossos pais e a nossa linhagem, toda aquela nossa ascendência existisse, antes que o primeiro homem pudesse botar os pés na terra, Deus já havia traçado um propósito para todos os indivíduos, e isso cabe para mim e para você. A grande questão é que hoje a gente vive um período de secularização muito forte na nossa sociedade. Nós temos um problema aqui, que é o mesmo problema que os filipenses enfrentavam. O D.A. Carson, no livro, no Coração de Crente, ele vai fazer até uma analogia. E aí, se vocês puderem me acompanhar nessa analogia, eu queria que você imaginasse você chegando numa loja, uma venda, e nessa loja ele só tem um produto para vender, o Evangelho. Quando você chega lá, você tem a opção, por incrível que pareça, de receber gratuitamente todo o Evangelho. O Evangelho completo, o Evangelho inteiro. Mas a maioria das pessoas acha que isso é muito embaraçoso, que não é necessário. E aí elas pedem dê só 100 gramas de Evangelho. Me dê só uma pequena porção do Evangelho. Eu não quero me comprometer demais, eu não quero nada muito embaraçoso, só o suficiente para que eu me sinta à vontade. Só aquilo que faz eu me sentir bem. E a maioria de nós, talvez, já se sentiu coagido, já se sentiu tentado a aderir a uma versão light, uma versão simplificada, uma versão domesticada da palavra de Deus. Algo como se a gente pudesse escolher, dentro da palavra, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que realmente eu me interesso, aquilo que desperta o meu gosto. E aí, muitas vezes nós somos tentados a fazer isso. E aí a gente vê o surgimento hoje de igrejas especializadas em determinadas áreas. Mensagens completamente personalizadas para nós. A gente vê que tem a igreja da cura, aí tem a igreja dos milagres impossíveis, a gente tem uma igreja que só fala de relacionamentos, a gente tem a igreja que é voltada só para os jovens, a gente tem a igreja que é voltada para a galera do rock, tem a igreja que é voltada para o pessoal do reggae. Nós temos vários tipos de igreja, várias mensagens, muitas vezes personalizadas para um grupo específico de pessoas, quando na verdade o Evangelho ele deve ser pregado na sua totalidade. A gente precisa viver e aderir ao Evangelho de um modo completo. Muitas vezes essas mensagens e essas igrejas, elas não carregam sobre si algumas temáticas que são um pouco mais desconfortáveis. São pessoas que não falam sobre o juízo de Deus, são pessoas que não falam sobre a morte, são pessoas que não falam sobre o inferno, são pessoas que falam simplesmente sobre vitória, sobre bênção, sobre como você pode conseguir um bom relacionamento, sobre como a sua vida pode se desenvolver. Mensagens que parecem transformadoras e impactantes, mas que se firmam completamente em necessidades terrenas. Isso, irmãos, é resultado do pecado em nossa natureza. Estudando essa semana sobre teologia sistemática, um grupo de amigos e eu, nós estávamos estudando justamente sobre a natureza do pecado, o que o pecado causa em nós. E uma das coisas que o pecado causa em nós é uma fuga da realidade. A gente não quer enxergar as coisas como elas são. Nós começamos a mentir para nós mesmos. Nós começamos a fingir que está tudo bem. E aí as pessoas hoje, elas não pensam na morte. Você vê que se você vai falar sobre morte com uma pessoa, aí tem gente que, às vezes até crente, diz assim, homem, bate na madeira. Isola esse daí, repreende. É aquela coisa como se você não pudesse falar sobre uma realidade. Mas todos os cristãos do passado, e especialmente a palavra de Deus, eles trazem como uma firmeza muito grande de que nós estamos vivendo por um pouco de tempo. E num determinado momento, a nossa vida ela vai ser ceifada pela morte física. Mas um perigo muito maior será se nós formos para a morte física juntamente com um estado de morte espiritual.
Na Bíblia a gente entende que morte ela tem 3 dimensões. A gente tem uma morte física, quando o nosso corpo ele para de funcionar, é a famosa morte biológica, né? Cessou ali a atividade fisiológica, o nosso organismo não responde mais. Mas nós entendemos que existe também uma morte espiritual. É o estado de todo indivíduo que não se arrependeu, que não entregou a vida a Jesus Cristo. É o estado de toda pessoa que, esquecendo da verdade ou deturpando a verdade, não confessa o nome de Cristo, não se arrepende dos seus pecados, ou que uma vez tendo confessado a Cristo, sendo iluminada pelo Evangelho, abandona o caminho de Deus, e assim como alguns homens, como é o caso de Demas, amando o presente século, abandonam o caminho do Senhor, apostatam da fé e decaem mais uma vez num estado de morte espiritual. O terceiro ponto que a gente entende sobre morte é que se uma pessoa em estado de morte espiritual, ela entra também num estado de morte física, ou seja, ela perde a sua vida nesse plano, essa pessoa ela vai se encontrar com um fenômeno que nós chamamos de segunda morte, ou a morte definitiva, a morte que é justamente a condenação dos ímpios. Hoje, infelizmente, como resultado... Obrigado, Eugênio. Trouxe água aqui. Como resultado do pecado, como resultado dessa falta de compreensão do Evangelho e essa personalização da palavra de Deus para coisas que para nós são agradáveis, nós vivemos numa época de autoindulgência e satisfação própria. Nós vivemos numa época em que nós estamos sempre dando desculpas e justificando os nossos erros. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pregador do Evangelho, foi um homem que pastoreou uma igreja na época do nazismo, que se opôs ao regime nazista de Hitler, ele fala sobre esse tipo de graça como uma graça barata. A graça que justificaria o meu pecado, mas não me justificaria. Uma graça que serve para desculpar as minhas ações falhas, que serve para desculpar os meus erros, mas que não me justifica. Não existe arrependimento genuíno, não há necessidade de mudança. Eu estou sendo perdoado pelo que eu fiz porque Jesus já me ama. E muitas igrejas têm pregado isso. Pessoas que ouvem que Jesus levou na cruz os meus pecados, isso quer dizer que não existe mais pecado no mundo, não importa como eu viva. E por causa disso, essas pessoas continuam num estado de morte espiritual. E se essas pessoas morrerem hoje, e se esse for o seu estado ao morrer hoje, você vai se deparar com a segunda morte. Para nós, a morte física não é o ponto mais importante. Para nós, o ponto mais importante é saber se venceremos ou não a segunda morte. Se nós estaremos vivos espiritualmente quando partirmos desse plano, se estaremos com Cristo ou não. A maioria das pessoas hoje, elas ficam justificando os seus pecados. Você vai perceber que a pessoa ela costuma dizer assim, não, eu não sou uma pessoa iracunda, eu não sou uma pessoa que fico me irando, eu tenho um temperamento forte. É porque eu tenho um gênio forte, assim, não, mas é porque a minha criação foi desse jeito. Eu não sou uma pessoa avarenta, eu sou cauteloso. Eu não sei se amanhã eu vou ter dinheiro, então eu não dou oferta, mas não é porque eu não sou avarento, eu sou cauteloso. E aí nós vemos que cada vez mais as pessoas justificam os seus pecados. E no mundo de tanta diversidade, tanto pluralismo filosófico, a gente chegou num patamar que, como disse Chesterton uma vez, hoje nós temos uma grande heresia. A única heresia é dizer que existe uma heresia. Se a gente diz que uma pessoa está errada, nós somos os que estamos errados. Ninguém pode estar errado. Todo mundo tem razão. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as vertentes, todos os entendimentos, todas as formas de perceber a vida são verdadeiras. Nós vemos frases sendo espalhadas por aí, dizendo que nada é errado se te faz feliz. O que importa é se você está bem, se você está com o teu coração em paz. Isso virou o lema de jovens e adultos da nossa geração. Mas isso não era diferente nos tempos de Filipos. A Bíblia ela deixa muito claro, que nada do que existe hoje é novidade. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo que nós vivenciamos hoje já foi vivenciado anteriormente. Quando a gente ouve homens que se levantam em púlpitos, pregadores que se dizem pastores, que se dizem pregadores do Evangelho, e que começam a falar as maiores heresias, os maiores absurdos, se nós estudarmos a história da igreja, a gente vai ver que alguém teve essa ideia mirabolante primeiro. Quando a gente ouve uma pessoa dizendo assim que Jesus Cristo não é Deus, alguém muito anteriormente já havia dito isso e já havia sido rebatido, já havia sido mostrado, de acordo com as Escrituras, que Jesus não é somente o Filho de Deus, não é somente um homem especial, ele não é só um mestre da filosofia, não, Jesus é Deus e o Filho de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou para que tivéssemos paz com Deus.
O evangelho ele deve ser colocado em primeiro lugar em nossas vidas, porque hoje a gente tem uma grande disputa pela nossa mente e pelo nosso coração. Hoje vários sistemas, várias formas de conceber o mundo, de entender a vida, tentam roubar o nosso coração. Se você jogar na internet, você pode botar no YouTube, você vai colocar assim, Pastor Henrique Vieira. E aí você vai colocar Encontro com Fátima Bernardes. Eu acho que esse foi o programa que ele foi, ou foi no Altas Horas. Veja, é um homem que se diz pastor do Evangelho, que se diz um pregador do Evangelho, mas ele tem uma oportunidade em rede nacional de pregar a palavra de Deus. E ele usa todo o tempo para falar um discurso político ideológico. Nós temos aqui Paulo dentro de uma prisão, cerceado por uma guarda, toda a guarda romana, a guarda pretoriana, aproximadamente 9.000 homens. Obviamente não eram 9.000 homens ao redor de Paulo ali cercando ele para ele não fugir. Mas existia uma guarda especializada. Os pretorianos eram uma guarda de elite. Era o BOP ali do tempo de Roma. Era a SWAT, era o grupo de maior treino. As pessoas que tinham mais habilidades militares guardando aquele homem, para que nenhum mal acontecesse a ele e nem ele escapasse. E ainda assim, ele pregava o evangelho para cada um dos carcereiros. Ele escrevia e ele fala que eu estou preso, mas o evangelho não está. Nós temos hoje pessoas que se levantam em rede nacional, pessoas no YouTube, pregando coisas que não são o evangelho. E muitos de nós estamos aplaudindo essas pessoas, porque o discurso delas é agradável. É um discurso de aceitação, é um discurso de amor, é um discurso de água com açúcar. É fácil de digerir, é palatável para nós. É bom quando eu vejo uma pessoa falando algo com que eu me identifico. Quando eu escuto alguém dizer uma coisa que eu concordo, eu me sinto muito feliz. Poxa, legal, eu não estou sozinho nessa perspectiva. Mas é muito problemático, irmãos, quando isso diz respeito ao Evangelho e o Evangelho está sendo crucificado, o Evangelho está sendo deturpado para que as minhas vontades sejam satisfeitas. Eu queria aqui trazer, irmãos, nessa noite, 4 pontos para nós pensarmos sobre essa afirmação tão necessária. Ponha o Evangelho em primeiro lugar. Em primeiro lugar na sua vida, na forma como você entende o mundo e na forma como você se relaciona com as pessoas. Em primeiro lugar, irmãos, para que a gente consiga colocar o Evangelho em primeiro lugar em nossas vidas, devemos colocar a comunhão do Evangelho no centro do relacionamento que temos com os crentes. É engraçado porque quando a gente fala em comunhão, a gente pensa num churrasco, a gente se reunindo para tomar um cafezinho. Mas o termo bíblico para comunhão não tem nenhuma coisa a ver com isso. Na verdade, o termo para comunhão, aqui na Bíblia, aqui nas Escrituras, fala de uma missão partilhada em autossacrifício. A comunhão que Paulo tinha com o povo de Filipos era que eles participavam dos sofrimentos de Cristo para anunciar o Evangelho e para que outras pessoas que estavam vivendo numa vida de pecado ouvissem que era necessário arrependimento e conversão para que eles tivessem vida e vida abundante em Cristo Jesus. A comunhão e a gratidão que Paulo tem no seu coração é porque os filipenses, eles não só receberam de muito bom grado o Evangelho, mas eles perseveravam. Mesmo em meio à perseguição, eles continuavam crendo e continuavam propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo ele não faz uma gratidão mecânica aqui. A ideia não é que Paulo escreve, olha, eu sou muito grato a Deus, como às vezes a gente vai falar com uma pessoa, a gente chega aí, já entra no assunto, e depois que a gente diz, opa, peraí, desculpa, bom dia. Depois a gente lembra de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Acontece, às vezes a gente está tão atarefado, está pensando em tantas coisas, mas o que Paulo faz aqui é uma expressão legítima do seu coração. Paulo ele estava alegre com os filipenses. Ele era alegre porque aquele povo que recebeu a mensagem do Evangelho perseverava na fé e partilhava do mesmo interesse genuíno de Paulo, que o Evangelho fosse propagado. Isso para nós, irmãos, traz uma indagação. Qual é a fonte da nossa alegria? O que é que tem sido o motivo de nossa alegria hoje? Na sua terceira epístola, João ele vai escrever que ele não possui alegria maior do que esta: ouvir que os seus filhos, eles caminham na fé e na verdade. Que eles perseveram no Evangelho. A alegria de João era saber que as pessoas continuavam amando e seguindo em fidelidade a Jesus Cristo. E Paulo ele apresentava essa mesma alegria quando se falava dos filipenses.
Quando o texto fala aqui, em algumas versões é difícil de compreender isso, mas Paulo, ele diz, olha, toda vez que eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. E ele quer dizer aqui que sempre em suas orações, ele expressava gratidão a Deus pelos filipenses, pela igreja que se reunia em Filipos. Ele falava de uma comunhão verdadeira, de uma parceria, uma visão que eles tinham partilhada e que estava fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Nisso se fundamentava o relacionamento de Paulo e a alegria de Paulo em relação à igreja de Filipos. Quando a gente vai pensar, irmãos, sobre o que é que deve nos unir, o que é que nos une enquanto cristãos, a nossa resposta deve ser a paixão pelo Evangelho. Se alguém nos perguntar, o que é que une vocês? O que é que vocês têm em comum? Talvez algumas pessoas queiram dizer assim, é porque nós somos nazarenos, wesleyanos, arminianos, batistas, calvinistas, presbiterianos, é porque eu me reúno em tal igreja, é porque eu assisto o culto em tal horário, é porque eu sou de tal localidade, então a gente tem comunhão, isso é o que a gente tem em comum. Mas a nossa resposta entusiástica, irmãos, nós devemos com entusiasmo entender que o que nos une é o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos unidos pela boa nova de que em Jesus, o próprio Deus nos reconciliou consigo. Essa deve ser, irmãos, o centro da nossa comunhão. Qual foi a última vez que nós nos reunimos com outros cristãos? E o tema das nossas conversas foi sobre a palavra de Deus, foi sobre o Evangelho. Às vezes a gente se reúne e aí vai falar de futebol, vai falar de um filme, vai falar de qualquer coisa. E é bom, é salutar, é importante que a gente tenha esses momentos. Mas é extremamente importante que o centro de todas as coisas em nossas vidas seja o Evangelho. Spurgeon, ele quando costumava andar com seus amigos para conversar, para brincar, para fazer qualquer tipo de coisa, ele tinha aqueles momentos bons. Eles saíam, riam, brincavam, se divertiam, mas ao fim de tudo ele dizia assim, agora vamos fazer uma oração em gratidão a Deus, porque pela fé em Jesus Cristo nós hoje estamos reunidos, porque hoje nós temos liberdade para estarmos aqui juntos, conversando, nos alegrando, e o Senhor ele tem permitido isso, porque Ele é bondoso e enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. O centro da nossa comunhão, irmãos, deve ser o Evangelho. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo, para que nós possamos colocar o Evangelho como o centro das nossas vidas, colocá-lo em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, é importante que nós coloquemos as prioridades do Evangelho no centro da nossa vida de oração. Quando a gente fala em termos de oração, a tendência natural é pensar o que é que nós vamos pedir. Quando a gente fala assim, vocês têm orado pelo quê? Qual é o motivo das suas orações? Normalmente a gente vai pensar numa lista de pedidos. O que é que eu tenho pedido a Deus? Eu tenho pedido isso, tenho pedido aquilo outro. Não tem problema. Pedir é bom. Pedir e dar-se-vos-á, bateis e a porta vai se abrir. Buscar e vocês vão encontrar. Jesus ele nos convida a instar em oração, a pedir coisas a Deus. Não é errado pedir a Deus. Mesmo que seja algo para o nosso deleite, uma coisa para a nossa família, pedir a Deus uma casa, um carro, um bom emprego, não é errado. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas é importante que no centro das nossas orações estejam as prioridades do Evangelho. John Charles Ryle, que foi um bispo anglicano, ele tem uma obra, é um livrinho fininho, irmãos, mas cada página é uma pancada no nosso coração. Cada página desse livro, ele traz perguntas que remoem o fígado. A gente fica ali, nós percebemos o quanto somos falhos. O nome desse livro é Um Chamado à Oração. E ele pergunta constantemente, do início da obra até o final, você ora? Às vezes essa pergunta parece besteira, né? Todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui ora. A gente chegou na igreja, fez uma oração, a gente leu a palavra, faz uma oração, a gente vai sair aqui, faz uma oração para encerrar, antes de dormir, na hora de se alimentar, nós temos um hábito de estar orando. Mas o que Ryle fala aqui não é dessas orações programadas, essas orações mais rituais, mais litúrgicas, não. Ele fala do hábito de nós entrarmos no secreto, dobrar os nossos joelhos e conversar com Deus. Nesse livro, ele tem uma frase que para mim é muito importante. Ele vai dizer que o primeiro ato de fé é querer falar com Deus. A fé é para a alma o que a vida é para o corpo. E a oração é para a fé o que a respiração é para a vida. Da mesma forma que nós não podemos viver sem respirar, nós não podemos ter fé sem orar.
A pessoa que diz ter fé e não ora, provavelmente ainda não se converteu. A pessoa que não sente pelo menos o impulso, o desejo, a vontade de orar, por mais que ela ainda tenha dificuldades de dobrar os joelhos, de romper com o orgulho, de romper com a preguiça e sentar no local e orar e clamar a Deus e falar a Deus o que ela tem pensado, de como ela está sentindo, se isso não vem aos nossos corações, ainda não nos convertemos. A conversão, quando ela entra no nosso coração, quando somos regenerados, é marcado por um desejo de clamar a Deus. A Bíblia diz que nós somos adotados e nesse processo de adoção, o Espírito nos dá o direito de clamar Abba, Pai, de chamar Deus de Pai, como uma criança de colo que começa a clamar, começa a chamar, porque sente fome, porque sente frio, porque está sujo e precisa ser limpo. Nós também, quando recebemos a fé, temos um impulso natural, um impulso, na verdade, sobrenatural, movido pelo Espírito de Deus, para clamar a Deus, para orar, para entrar na presença de Deus em oração. Nós não devemos orar, irmãos, também de qualquer jeito. Às vezes a gente diz assim, poxa, eu estou tão cansado. Passou o dia, resolvi tanta coisa. Trabalho, igreja, faculdade, relacionamentos, família, tantas coisas. Estou tão cansado que eu vou orar aqui deitado, mas Deus entende. Se nós pararmos para pensar, é risível a gente pensar dessa maneira. Pensar que Deus entende que eu estou cansado e eu não vou orar agora de joelhos, ou que eu não vou tirar 5 minutos para orar, mas eu estou pegando no sono, se eu me ajoelhar eu vou dormir ajoelhado, eu oro em pé, eu oro sentado, eu dou um jeito. É risível a maneira como nós damos desculpas para não orar. Como nós alimentamos a nossa carne não orando ou orando de qualquer jeito. Nós nos arrumamos para vir à igreja. Para vir pregar aqui, a minha esposa, para a glória de Deus, passou uma camisa bonita, arrumou uma calça, deixou aqui, ó, tudo pronto, ó, vai lá, meu filho, pregar. Amém. A gente vem bonito, vem arrumado. Se a gente vai para uma entrevista de emprego, melhor roupa possível para causar uma boa impressão. Mas nós entramos na presença do Senhor de qualquer jeito. Nós vamos até a presença do Senhor sem se preocupar em ter o mínimo de reverência. Mas a Bíblia clama constantemente que devemos desenvolver nossa fé em temor e tremor. Popularizou-se no nosso meio a ideia de que você não tem que ter medo de Deus. Não, porque Deus é seu pai. E um pai, ele é amoroso. E ele não deve causar medo. Muito pelo contrário. A Bíblia deixa claro que devemos temer ao Senhor. O Senhor, ele é poderoso. É terrível. O Senhor, ele é magnânimo. Ele é muito maior do que nós. Ele é muito distante de nós. A sua santidade, ela deve nos provocar horror. Não um horror que nos faz fugir de Deus, mas que faz reconhecer a nossa condição de pecadores. Nós vemos que Isaías, diante da revelação, ele vê o sublime trono de Deus, ele vê os serafins que estão ali clamando, santo, santo, santo. E a primeira coisa que ele diz é, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A expressão em hebraica, ai, ela tem uma configuração muito específica. Quando Jesus ele diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, esse ai quer dizer uma sentença irrevogável que vai recair sobre alguém. Uma punição precisa, necessária e imutável que virá sobre alguém. Ele reconhece que porque ele esteve na presença de Deus, ele morreria. E às vezes nós temos a indecência de chegar para Deus e dizer assim, Deus, meu irmão, me escuta aqui que agora eu vou falar. Tem pessoas que dizem assim, se eu tenho moral contigo, me escuta agora que eu vou fazer uma pregação, faz isso, faz aquilo. Nós devemos nos achegar a Deus com confiança. Sabemos que Ele nos ama, Ele deseja a nossa presença, Ele quer que nós estejamos com Ele, mas devemos chegar com temor. Existe uma maneira adequada para a gente se reportar a toda e qualquer pessoa. Você não chama o seu pai de qualquer jeito, você não fala com a sua mãe de qualquer jeito. Você não fala com um juiz, com o presidente da república, com quem quer que seja de qualquer jeito. E ainda que você seja um pior dos pecadores, um ímpio, mas você tem uma noção de que em qualquer lugar existe uma regra de etiqueta, existe um modo de se portar. Você pode ser um transgressor desse modo de se portar, mas você só transgride porque sabe que existe uma maneira de agir, uma maneira correta de se chegar à lei. E nós vemos aqui que existe um modo para se chegar a Deus. É preciso que nós nos cheguemos a Ele com confiança, que nós cheguemos a Ele com temor, com sinceridade. Paulo ele estava aqui fazendo uma oração pelos filipenses. Ele coloca a prioridade do Evangelho.
Ele não chega orando, pedindo coisas para si, pedindo... Não. O pedido de Paulo, em primeiro lugar, é que eles tenham mais amor. Mas não é um amor do tipo que, eu olho para o pastor e, poxa, o pastor, olha, eu amo o pastor, eu amo fulano, eu amo ciclano. Não. Esse amor que Paulo fala é um amor conhecedor, que dá conhecimento. O amor que Paulo pede aqui é um amor para que eles tenham ainda mais desejo de se aproximar de Cristo, ainda mais desejo de conhecer a palavra de Deus, ainda mais desejo de andar com o Espírito Santo e viver uma vida de santidade. Paulo ele pede para que eles aprovem as coisas excelentes, para que eles andem em santidade. Romanos 12:2, Paulo diz: se vocês, irmãos, oferecerem o vosso corpo em sacrifício vivo, vocês vão experimentar uma metanoia, uma mudança de mente. Quando isso acontecer, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês vão aprovar as coisas que Deus aprova. É isso que Paulo está pedindo aqui aos filipenses. Ele pede a Deus para que os filipenses tenham esse discernimento, esse apetite por aquilo que Deus tem desejo, essa vontade de buscar e de amar aquilo que Deus busca e aquilo que Deus ama. Nós vamos ver que as orações de Paulo, elas objetivavam o avanço do Evangelho. E nós, irmãos, pelo que nós temos orado? Essa é uma pergunta para todos nós. Eu não pergunto isso como se a minha oração fosse melhor que a sua, ou como se a minha vida fosse melhor que a sua, ou como se eu fosse mais santo que você. Às vezes, quando a gente escuta uma mensagem, que não é aquela mensagem alegrinha, né, que todo mundo vibra e acha bacana, a gente tem raiva de quem está pregando. E diz assim, esse daí só deve se achar o santo. Eu não estou aqui me achando santo. Eu estou expondo aquilo que as Escrituras apresentam. Eu estou falando aquilo que está revelado na palavra de Deus. Aquilo que nós entendemos a partir da vida de Paulo, da vida dos filipenses, aquilo que Jesus havia ensinado e que vinha sendo repassado e que hoje nós tomamos como uma tradição, que nós tomamos como uma revelação do Evangelho. A grande verdade é que nós, quando dobramos os joelhos para orar, normalmente temos uma oração mecânica, generalista e egoísta. Nós oramos a mesma coisa, nós pedimos sem especificidade e nós pedimos só para o nosso proveito. Senhor, perdoa os meus pecados, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, livra-nos do mal em nome de Jesus, amém. Perdoa os meus pecados. Que pecados? Jesus quer ouvir. Jesus, me perdoa, porque ontem eu menti para aquela pessoa. Me ajuda, Senhor, eu sou um mentiroso. Me ajuda a lutar contra o pecado da mentira, a andar em verdade, a amar o Senhor, porque o Senhor é o Deus da verdade. Se eu falo mentiras, a palavra diz que eu ando com o diabo, que eu sou filho do diabo, eu me faço filho dele. Mas nós tendemos a ter orações muito curtas, muito generalistas, muito inespecíficas. E às vezes a gente diz assim, eu oro tanto e Deus não me responde, eu peço e Deus não me dá. Tiago, ele dizia, vocês pedem e vocês não recebem porque pedem mal. Pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Pedem por motivos egoístas. A nossa oração, ela precisa estar alinhada com o plano da verdade do Evangelho. Ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Jesus deixa claro lá em João 14, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês vão receber. Mas em seguida ele diz, aquilo que vocês pedirem de acordo com a vontade do Pai, isso vocês receberão. Não é simplesmente usar o nome de Jesus como se fosse magia. Tem gente que acha que o nome de Jesus é mágica. Eu vou receber essa vitória em nome de Jesus. Mas não faz nada para receber a vitória. Só fica dizendo, vou receber em nome de Jesus, vou receber em nome de Jesus. Talvez um dia até Deus dê pela misericórdia. Mas isso não é porque a pessoa está usando o nome de Jesus. O nome de Jesus não é magia. A gente não crê nesse tipo de coisa. Nós cremos que ele é um nome poderoso, mas ele é principalmente poderoso porque ele nos transforma. Ele nos conforma à verdade da palavra. Quando a nossa mente é transformada, recebemos a mente de Cristo, nós passamos a desejar o que Deus deseja. Quando estamos alinhados com Deus, aquilo que nós pedimos anda de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dá. É por isso, irmãos, que nós precisamos colocar no centro da nossa vida de oração as prioridades do Evangelho. Não existe desculpa, irmãos, para a gente ficar sem orar. Tem gente que diz, eu não sei orar. A Bíblia está aqui. Tem uma série de orações nas Escrituras. Imite. Copie. Como é que uma criança aprende a falar? Ela vê os outros falando, ela vai imitando. A criança começa pá. Ela não entende o que é que ela está dizendo, mas ela está começando alguma coisa. Se nós estamos ainda nos rudimentos da fé, se nós ainda somos crianças espirituais, vamos imitar aqueles que são
maiores, aqueles que já são adultos, que têm maturidade. A gente olha para homens como Luciano Subirá, um homem de Deus, uma pessoa que Deus usa, que prega divinamente. Hoje eu estava ouvindo uma pregação dele falando sobre Isaías, justamente sobre a visão do trono. Uma pregação maravilhosa, incrível. Você olha para aquilo e você pensa assim, meu Deus, eu queria pregar como ele. Mas muitas vezes nós não gastamos tempo de estudo, nós não oramos, nós não entregamos a nossa vida a Deus. E a gente espera que um dia, por mágica, eu me torne um grande pregador, eu me torne uma pessoa que vai falar a verdade do Evangelho. Como? Eu queria ter uma vida de oração como irmã fulana de tal, aquela hora Deus responde, mas eu não começo. É algo que as pessoas têm falado constantemente hoje. Você entra no Instagram, hoje existe uma motivação muito grande para você começar a produzir coisa online, né? Conteúdo online. Você pega o teu Instagram, você começa a produzir, faz vídeo, faz story, faz isso, faz aquilo, e todas as pessoas dizem, você precisa começar. Você tem que começar de algum lugar. Você não vai começar bom, você não vai começar com 10, 20, 30 mil seguidores. Você vai começar de baixo. Você vai aprendendo, você vai vendo o que é que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. E na vida espiritual nós temos um manual muito claro. Nós temos as Escrituras. Nós temos a igreja. A Bíblia diz que assim como um ferro afia o ferro, assim também uma pessoa, ela ajuda a outra, ela edifica a outra. Um irmão edifica o outro. A igreja, ela é proposta por Deus para a nossa edificação pessoal. E a gente tem dificuldades, dúvidas, dilemas e não procura ajuda de ninguém. Se acha autossuficiente, a semelhança do diabo, que foi o primeiro que achou-se autossuficiente, tentou ser independente e hoje ele é eternamente condenado, aguardando apenas o tempo da sua condenação final. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele deseja que nós cresçamos. Deus não deseja que nós permaneçamos como crianças, que sejamos infantis e imaturos na fé. O terceiro ponto, para que nós consigamos colocar o Evangelho em primeiro lugar em nossa vida, é colocar o avanço do Evangelho no centro das nossas aspirações. O centro dos nossos desejos precisa estar alinhado com o desejo de avançar o Evangelho. Que o Evangelho seja pregado em todos os lugares, para todas as pessoas, em tempo e fora de tempo, sendo oportuno ou não. A fé cristã, irmãos, ela não é uma fé confortável. Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. Às vezes a gente vê notícias que alguns famosos se converteram, e para nós é difícil acreditar. Acho que no final do ano passado, meio do ano passado, a gente viu a notícia do Kanye West, né, que é um rapper americano, dizendo que ele havia se convertido. Muita gente ficou com o pé atrás, e ele estava ali já preparando um álbum, ele lançou um álbum com músicas belíssimas, muito boas mesmo, muito pautadas no Evangelho. E ele começou a ter atitudes, demonstrar atitudes de arrependimento. Era um homem que vivia envolvido em escândalos, vivia envolvido com casos dos mais hediondos, e de repente as pessoas veem ele na mídia, falando sobre perdão, sobre a necessidade do Evangelho, sobre a necessidade do arrependimento. Ele pegando muito do que ele tinha milhares de pares de tênis, ele levando para o meio da rua para doar para pessoas, falando do Evangelho para essas pessoas. E aí a gente olha para isso e a gente se anima, glória a Deus. De fato ele se converteu. A gente começa a ver os frutos da árvore. E que bom. Mas tem outros que a gente vê, a gente escuta notícias, por exemplo, que o Wesley Safadão se converteu. E aí quando a gente vai ver como é que é essa conversão dele, ele continua sendo o safadão. Eu não vejo nas Escrituras nenhum safado. Eu não vejo nas Escrituras nenhuma pessoa que se denomina de uma coisa que é completamente repulsiva. Que as músicas, aquilo que toma conta do coração, aquilo com o qual ela trabalha, promove todo tipo de desordem. Quando Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala de um povo e ele diz assim, tem pessoas no meio de vocês que vivem uma vida desordenada, apartem-se desse tipo de pessoa. Eles não são cristãos verdadeiros. Nós às vezes temos dificuldade de dizer isso. Olhar para as pessoas e dizer assim, você não é cristão. Você nega um princípio fundamental do Evangelho, seja na sua crença, seja na sua vida. Você não é cristã. Nós temos dificuldade de dizer isso, mas a fé cristã, irmãos, ela não é confortável. Nenhum homem em sã consciência, ele vem até o cristianismo, uma fé que é simbolizada por uma cruz, um instrumento de tortura. A nossa fé, o símbolo da nossa fé é a cruz. É um instrumento de tortura. Nós cremos em um Deus que foi mutilado, foi morto, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados e ressuscitou vencendo a morte. Mas nós cremos que para que nós tivéssemos vida, foi necessário derramamento de sangue.
que o Deus que servimos, o nosso mestre, foi humilhado. O cristianismo não é uma fé confortável. E muitas vezes as pessoas vêm até o cristianismo esperando que vão ser abençoadas, que vai receber isso, vai receber aquilo, vai ter uma vida melhor, vai ter tudo acertado. E Deus pode mudar vidas, e Ele pode transformar para melhor, e Ele faz. Nós sabemos disso. Nós desfrutamos de alegria plena e verdadeira, mas não sem desconforto. O desconforto começa porque para abraçar a fé cristã verdadeiramente, é preciso que nós neguemos a nós mesmos. As pessoas hoje, quando elas ouvem uma pregação que fala sobre pecado, muitas vezes elas têm tampado os ouvidos. E isso, meu irmão, não é novidade. Paulo escreve a Timóteo, chegará um tempo em que as pessoas elas vão aborrecer a sã doutrina, elas vão ter ódio da verdade do Evangelho. Elas vão procurar para si mestres que vão falar o que elas querem ouvir. Às vezes a gente olha para pessoas que frequentam determinadas igrejas, determinados lugares, que só prega prosperidade, que deturpa o Evangelho, e a gente pensa, essas pessoas elas andam em ignorância, elas não conhecem a verdade. Não, meu irmão, muito provavelmente, essas pessoas, elas estão ali porque elas gostam daquela mensagem. Elas gostam de ouvir que elas vão dar R$100 para Deus e Deus vai dar uma casa para elas. Elas gostam de ouvir que se elas derem metade do salário dela, elas vão receber uma cura milagrosa. Porque é mais fácil. Eu, como psicólogo, eu converso com pessoas, eu trabalho com pessoas e eu vejo como as pessoas elas têm pressa em fugir de todo tipo de desconforto. As pessoas me procuram porque elas estão desconfortáveis com alguma situação. Seja um sentimento, seja alguma ideia, é alguma coisa que está ali provocando sofrimento na vida delas e elas querem que o sofrimento desapareça. E muitas pessoas acham que o cristianismo é esse tipo de analgésico, que vai resolver. Que eu vou entrar, eu vou viver a fé cristã e a partir de agora é só vitória, é só bênção, não tem sofrimento. Eu gosto muito do C.S. Lewis, porque ele fala de modo muito verdadeiro, ele diz, olha, eu não vim para o cristianismo porque foi uma religião fácil, confortável. Se eu quisesse ser feliz na forma como eu pensava, eu ia procurar uma garrafa de vinho, eu ia para um clube, eu ia fazer qualquer outra coisa, mas hoje eu vim para o cristianismo, eu me rendi à fé cristã, porque ela é verdadeira, porque ela é a verdade. Nós estamos aqui reunidos porque sabemos que essa é a verdade revelada. Não é porque é confortável, porque é gostoso, ou porque é bom, ou porque isso aqui não nos desafia. Muito pelo contrário. Paulo, ele escreve nesse momento, de dentro de uma prisão. E a gente vai ver aqui que Paulo, ele não está preocupado de estar preso. Muito pelo contrário. Ele não está nem preocupado se ele vai sair da prisão ou não. Ele está escrevendo e dizendo assim, olha, embora eu tenha perdido a minha liberdade, eu estou vibrando com essa prisão, estou muito satisfeito com os resultados da minha prisão. Porque por causa disso, a guarda pretoriana, como eu falei, é um posto que tinha aproximadamente 9.000 homens, toda a guarda ouvia a respeito dele e recebia a mensagem do Evangelho. Provavelmente ele pregava para um carcereiro, o carcereiro ia, pregava para outra pessoa e assim ia se espalhando e as pessoas iam ouvindo que Paulo, o que antes era um judeu zeloso, agora pregava uma fé diferente, ele agora estava pregando uma seita, ele estava pregando algo que era contra o costume dos judeus. Havia mudado de time e ele estava ali preso por causa da fé que tinha, os judeus querendo matá-lo, as pessoas querendo persegui-lo e ele feliz. Ele estava feliz porque os crentes que estavam soltos agora pregavam com muito mais audácia. As pessoas se sentiam instigadas a pregar o Evangelho, porque elas viam que Paulo, ainda preso, continuava pregando. Eles olhavam para a situação e pensavam, se Paulo que está preso prega o Evangelho, quem sou eu para não pregar? E eles pregavam com muito mais intensidade, e isso alegrava o coração de Paulo. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. O Evangelho continuava tão livre quanto antes. E essa situação, essa circunstância, assim como Paulo ensina a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Seja oportuno ou não, pregue o Evangelho. Como cristãos, irmãos, nós somos chamados a colocar o avanço do Evangelho à frente dos nossos desejos pessoais. Uma vez um colega, um amigo meu, ele disse assim, Juan, eu fui numa igreja, e aí chegando lá, eu ouvi uma pregação. Ele é uma pessoa que está afastada do Evangelho. Ele foi nessa igreja a convite de outro amigo, e ele disse assim, eu ouvi uma pregação. E o pregador disse o seguinte, que nós devemos abrir mão dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Você acha que isso é correto? Você concorda com isso? E aí eu respondi para ele, meu irmão, mais do que tudo, a fé de Jesus Cristo, a fé da palavra de Deus, o Evangelho, ele só funciona assim. Não é como se eu negociasse com Jesus. Jesus, deixa esse desejo aqui e a gente vai tentando. Não. Jesus nos quer por inteiro. Ele quer o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Ame o Senhor teu Deus de toda a tua mente, todo o teu coração, todo o teu entendimento. A leitura que Thalita fez hoje.
Ele quer tudo de nós, Ele quer toda a nossa vida. É imprescindível que eu abra mão dos meus desejos. Juan, então quer dizer que você, quando vai ser cristão, você nunca vai poder querer ter uma casa, ou um carro, ou casar, ou ter filhos? Não, irmãos, pelo contrário. Eu abro mão dos meus desejos para que Cristo me encha dele. E aí novos desejos vão brotar no meu coração, alinhados com o plano e com a vontade de Deus. Eu conheço pessoas que reclamam que não tem um relacionamento que dá certo, porque todas as vezes que elas entraram em relacionamentos, foram relacionamentos ruins, foram relacionamentos complicados, e muitas vezes isso acontece, porque o seu coração ainda está firmado em princípios antigos, em coisas velhas. Não abriu mão dos seus desejos para receber o desejo de Cristo, porque a mensagem do Evangelho não vai levar você, irmão, para ter um relacionamento abusivo, um relacionamento fora do propósito. Se você anda de acordo com a palavra de Deus, você vai ser muito seletivo com as pessoas que você anda. Paulo, ele diz claramente, se a pessoa diz que é crente, mas não tem uma vida de crente, se é parte dela. Nós podemos chamar uma pessoa para o arrependimento, nós podemos exortar, mas se eu vejo que a pessoa não quer nada com Jesus, vai para longe. Eu quero saber de Cristo, eu não vou me embaraçar com as coisas desse mundo, esse relacionamento não funciona mais, eu não quero mais saber disso. Eu deixo essa pessoa para lá, eu posso orar por ela, eu posso pedir a Deus que converta, que exorte essa pessoa, mas eu não vou ter comunhão com ela. A minha comunhão, a minha missão partilhada em autossacrifício é com aqueles que amam o Evangelho e que têm por desejo que o Evangelho avance. Nós devemos, irmãos, colocar o Evangelho no centro das nossas aspirações. Por que a gente quer um relacionamento? Por que a gente quer carro, casa, mais dinheiro? A Bíblia diz que se quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos pode glorificar a Deus, mas tem algumas coisas que têm um significado mais profundo, que têm um significado eterno. Eu sei que com o meu trabalho eu posso glorificar a Deus, se eu for um bom profissional, se eu agir de maneira adequada, se eu for justo naquilo que eu faço. Mas quando eu prego o Evangelho para uma pessoa e essa pessoa se arrepende e crê em Cristo Jesus para a salvação, o peso dessa ação é muito mais glorioso. O peso dessa ação é muito maior, é infinitamente maior. E às vezes a gente tem voltado para essas questões e dizer assim, não, eu tenho glorificado a Deus só com o meu trabalho, porque eu sei que o meu trabalho glorifica ao Senhor. Eu gosto muito daquela passagem, né, daquela história quando Lutero fala para o sapateiro, você quer servir a Deus? Faça bons sapatos, venda a um preço justo. Quando os soldados romanos se convertiam, eles vinham até João e perguntavam, João, o que é que nós devemos fazer agora que nós entendemos que é necessário arrependimento para a salvação? João não dizia, deixa de ser romano, larga a tua profissão. Ele dizia assim, olha, trabalhe de modo correto, contente-se com o seu salário, não oprima ninguém, não abuse da sua força, da sua posição, não aceite suborno. Isso glorifica a Deus, mas existem fundamentos no Evangelho. Existe uma necessidade de pregar e de propagar a palavra de Deus, e isso tem um peso de glória muito maior. Isso redunda em uma glória muito maior para Deus. Deus pode usar o nosso trabalho. Ele usa os meios cotidianos, os meios ordinários, mas Ele escolheu, assim como Paulo fala, a loucura da pregação do Evangelho, para que as pessoas recebam o poder e a graça de Deus. Martin Lloyd-Jones, antes de ser pregador, era médico. Ele tinha essa perspectiva de que ele ia servir a Deus ali com a sua profissão, até que num determinado momento ele começa a perceber, eu estou curando pessoas e elas voltam para uma vida mundana, elas voltam para uma vida sem Deus. Na minha profissão, de modo ético, eu não vou pregar o Evangelho para essa pessoa. E agora, o que é que eu faço? E aí, nesse processo, ele começa a ter um debate, ele começa a ter um dilema com Deus. 15 dias em oração, jejum, ele perde 10 quilos nesse processo, orando com Deus. Ele estava realmente interessado em saber o que Deus queria da sua vida. E aí, um dia, ele tinha ido ao teatro. Um momento divertido, ele, sua esposa, um casal de amigos. E quando ele sai, ele vê um grupo de homens e mulheres que faziam parte do Exército da Salvação, distribuindo sopa, cantando hinos no Natal e pregando o Evangelho. Quando ele vê aquilo, ele tem um entendimento súbito. Esse é o meu povo e eu pertencerei a ele. Ele abandona, ele era o médico mais famoso, mais procurado e mais bem-sucedido da Inglaterra. Médico da rainha e de toda a elite da Inglaterra naquele período. Ele abandona tudo. Ele vai para o interior da Irlanda e ele pega uma igrejinha velha, acabada, e começa um processo de pregação constante do Evangelho. A igreja lota, falta espaço para ter culto. Ele começa a fazer vários cultos durante o dia. Ele começa a fazer mais cultos na semana, somente com pregação do Evangelho. Chega um momento em que a igreja está tão pequena que ele é convidado para ser pastor na Catedral de Westminster, a maior igreja da Inglaterra. E ele foi pastor lá durante vários anos.
Ele pregava o evangelho como ninguém, uma pessoa que não passou por um curso de teologia, mas havia ali uma vocação, ele foi chamado por Deus para isso. O grande problema é que muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos desejos pessoais, os nossos desejos de fama, de riqueza, de sucesso, a nossa noção de felicidade, que nós esquecemos que o que Deus tem para nós é muito maior. C.S. Lewis faz uma ilustração dizendo que nós somos como crianças brincando com barro em uma favela. E aí alguém chega e diz para nós: eu quero oferecer para vocês um passeio, um fim de semana com tudo pago, numa praia, vocês vão estar lá num hotel, 5 estrelas, tudo maravilhoso, totalmente de graça. A criança olha para a pessoa e diz assim: não, tá bom aqui, eu estou brincando, eu estou feliz. Ela não entende o que é a praia. Ela nunca foi lá, ela não sabe quão bom é aquilo. E nós continuamos assim, brincando na lama, brincando com barro, porque não sabemos as bênçãos que Deus tem para nos oferecer no seu propósito, nos planos que Ele tem para a nossa vida. A gente estava em Teresina, na escola de impactos, Bianca estava lá, e aí um missionário que faz parte do grupo ali do Sertão Livre, do Juliano Som, ele trouxe uma mensagem, e aí ele contando algumas experiências, ele contou como Deus preparou para ele ir num lugar que ele tinha muito desejo de ir, mas era extremamente difícil, não era qualquer pessoa que podia entrar lá. E aconteceu um movimento, alguma coisa, e aí ele foi parar naquele lugar, um lugar incrível. E aí ele disse para nós uma coisa, até num tom de brincadeira, mas ele disse assim: olha, tem lugares no mundo que só quem pode entrar são milionários e missionários. Somente pessoas escolhidas por Deus e pessoas que têm muito dinheiro para mover ali o sistema vão chegar nesses lugares. Às vezes a gente fica pensando: Deus não tem muito para me oferecer, eu acho que eu sei o melhor para a minha vida, eu sei o que é que eu quero. E eu continuo me apegando ali com barro, com lama, com coisas infrutíferas, negando aquilo que Deus deseja para a minha vida. Irmãos, nós temos essa triste tendência de focar nessas coisas passageiras. O problema de tudo isso, tem uma frase do John Wesley que sempre revolve na minha cabeça, quando eu vejo certas coisas, certas situações. Ele disse que o que uma geração tolera, a geração seguinte abraça. Os nossos pais, nos séculos passados, em momentos passados, em anos passados, eles toleraram uma série de movimentos sociais, e aí nós vemos hoje o resultado disso tudo. A gente viu um movimento de liberação sexual, um movimento de que as pessoas queriam ter sexo livre, elas queriam fazer e acontecer e achar que está tudo bem. E hoje, como resultado, nós temos uma colheita gigantesca de pornografia. Homens e mulheres formados na escola da pornografia. Homens e mulheres frustrados nos casamentos porque eles não sabem o que é amor, eles não sabem como Deus pensa a sexualidade humana, porque tudo que eles aprenderam foi via internet. Uma montagem, uma coisa completamente bestificada, que transforma os homens e mulheres ali em objetos. E essas pessoas acham que conhecem a verdade. Hoje isso acontece, não na nossa igreja com isso. Não estou falando disso. Mas a gente vê esse tipo de pregação acontecendo na igreja. A gente vê esse tipo de coisa na igreja brasileira, no mundo. Pessoas e mais pessoas virando palestrantes. Tem igrejas que eu conheço que cada pregação é uma palestra. É muito bacana você levar uma pessoa lá, se ela quer saber de desenvolvimento pessoal, se ela quer saber como abrir um negócio, se ela quer saber como ser uma pessoa mais desenrolada na vida. Mas se você quer que ela se arrependa dos seus pecados, que ela creia no Evangelho, não leve nessa igreja. Não existe nada de Evangelho lá para entregar a essa pessoa. Essa pessoa não vai conhecer a verdade. Se nós toleramos que o Evangelho esteja em qualquer lugar em nossas vidas hoje, que não no centro, o que é que os nossos filhos vão abraçar? Os nossos filhos vão olhar para nós, eles vão ver homens e mulheres que não têm uma vida de oração, que não se preocupam, que não têm primazia do Evangelho, que não pregam a palavra de Deus, que quando acontece qualquer dilema, qualquer problema, eles se agarram com qualquer coisa, menos com a palavra de Jesus Cristo, menos com a esperança que nos foi proposta na revelação do Evangelho. Se os nossos filhos olharem para nós assim, o que é que eles vão abraçar? Como é que vai ser o modo de vida dessas crianças? O que é que a geração futura vai aprender conosco? Nós temos uma importância, irmãos, fundamental. Nós, enquanto nação, enquanto povo, enquanto igreja, nós somos o elo que liga um tempo a outro. Nós não vamos estar aqui para sempre. O nosso tempo é curto. Em um determinado momento nós vamos morrer.
mas algo vai ser legado, algo vai ser passado adiante. As pessoas vão aprender algo conosco, elas vão olhar e vão dizer assim, eu lembro de Juan fez isso, fez aquilo. O que é que as pessoas vão lembrar de nós? O que é que os nossos filhos vão herdar de nós? Eu tenho hoje, às vezes eu vou fazer ali o meu culto doméstico, eu pego uma harpa cristã, que foi da minha avó, passou para minha mãe, passou para mim, está lá toda rabiscadinha, velha, meio amassada, mas é uma herança para mim. Toda vez que eu lembro, dá vontade de chorar. Da minha avó, num leito de hospital, com câncer, metástase no corpo todo, morreu cantando o hino 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, fostes morto, mas vives em mim. E ela cantou esse hino repetidas vezes, até a morte. Sentindo dores terríveis, a morfina não funcionava mais. Ela sentia dores mesmo debaixo de sedação pesada. Mas ela cantava, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Ela deixou esse legado para mim. A minha mãe deixou para mim um legado de oração, de acordar de madrugada e vê-la ajoelhada, orando, intercedendo pela vida do meu pai, pela vida do meu irmão, pela minha vida. O que é que nós vamos legar às pessoas à nossa frente? Para a gente finalizar a nossa mensagem, irmãos. Quarto ponto. Ponha os convertidos do Evangelho. Deixa eu perder aqui. Ponha os convertidos do Evangelho no centro dos seus princípios de autonegação. A preocupação de Paulo não era se ele ia sair da prisão. A gente vê aqui dos versos 13 a 26, ele não está nem aí se ele vai ficar preso, se ele vai sair, se ele vai viver ou se ele vai morrer. A preocupação dele era, o que é que vai ser melhor para a igreja? O que é que vai ser melhor para os santos? Ele deixa muito claro, se eu fosse escolher, queria morrer e me encontrar com Cristo, estar com Ele, que é infinitamente melhor que qualquer outra coisa. Mas eu entendo que é melhor que eu viva para o vosso benefício. Paulo está dizendo aqui que por mais que o seu grande desejo seja estar com Cristo, ainda assim ele se preocupa com os convertidos. Ele ainda assim se preocupa com a igreja. Nós devemos negar a nós mesmos, não porque Deus deseja que a gente seja pessoas vazias, sem personalidade, sem caráter, sem forma, mas para que nós sejamos cheios dele e nós sejamos verdadeiramente nós mesmos. Os grandes homens do passado, os grandes teólogos, os grandes apologetas, eu gosto muito do C.S. Lewis, ele fala disso, eu gosto muito do Francis Schaeffer, ele fala disso, que nós temos uma busca desenfreada hoje para entender quem nós somos. As pessoas têm muito isso, eu quero coisas personalizadas, eu quero coisas que sejam feitas especialmente para mim, que sejam de acordo com o meu desejo, com a minha vontade. Eu quero me conhecer, eu quero saber qual é o meu propósito, mas nós só sabemos verdadeiramente quem somos, qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui, o que devemos fazer das nossas vidas, quando nós abrimos mão de tudo e nos lançamos em Cristo. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós vamos a Ele vazios de nós mesmos, podemos enfim ser preenchidos. Jesus, ele não vai misturar uma água com outra. Ele não vai pegar a sua fonte, se você fosse pensar em si mesmo como um vaso cheio d'água, ele não vai pegar essa água e misturar com a água que ele tem para oferecer. Ele vai pedir primeiro que você vire o vaso, derrame a água velha, a água suja, cheio de bolor, e ele vai fazer uma limpeza. O Espírito Santo vai limpar o seu entorno. Ele vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E aí ele vai começar a encher com água viva e verdadeira. A fonte que jorra para a eternidade, daquele que bebe e não vai ter mais sede, daquele que entende o verdadeiro propósito de sua vida. Se nós chegarmos a Ele com os nossos desejos, achando que eu vou viver do meu jeito, da minha forma, e Jesus vai dar um jeito, vai se resolver, nós estamos enganados. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e aí então siga-me. Nós estamos pregando na escola dominical as aulas sobre a questão do materialismo, a questão de finanças, a questão de como a gente lida com as coisas, os bens materiais, enfim. E em uma das primeiras aulas a gente estava falando sobre o jovem rico. Às vezes tem pessoas que pegam aquele texto e dizem assim, mas então quer dizer que para ser salvo eu tenho que vender tudo que eu tenho e ser pobre? O que Jesus estava fazendo ali era querendo que ele virasse o vaso, jogasse fora aquela água velha para poder ser limpo, para poder ser cheio daquilo que verdadeiramente traz vida, da água verdadeira. Ele tinha amor pelas riquezas, pelo dinheiro, pelos bens materiais. O centro da vida dele não era o Evangelho.
não era agradar a Deus, não era servir a Deus, era servir os seus próprios deleites. A salvação para ele ia ser só a cerejinha do bolo. Tem gente que é assim, ela quer viver uma vida em busca de dinheiro, riquezas, famas, posses, e no final da vida, se Deus quiser, eu vou ser salvo. Para nós não é assim. Para nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Paulo, ele dizia, se você tem com que se vestir, tem o que comer, fique contente por isso. Mas o mundo, ele nos impõe, você tem que ter a roupa da moda, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter isso e aquilo. E nós vamos engolindo essas coisas, porque não descobrimos a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo, nós verdadeiramente desejamos as coisas da maneira adequada. Nós queremos algo porque aquilo glorifica a Deus, porque aquilo está de acordo com os propósitos de Deus. Os desejos que começam a brotar em nossos corações, eles vêm diretamente do céu para nós. Eles partem da vontade de Deus para nós. E cada vez mais a gente vai percebendo que a vida cristã é um mar de coincidências. Mas nós sabemos que isso é a mão da providência de Deus nos guiando. Às vezes a gente pensa uma coisa, quando a gente vai lá e diz, não vai dar certo, tal, Deus faz a tua vontade, aí de outro jeito dá certo. E aí quando nós chegamos lá, a gente vê que daquele jeito era muito melhor. Vidas são abençoadas, pessoas são transformadas, nós temos oportunidade para pregar o Evangelho. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos conseguir colocar o Evangelho em primeiro lugar. O que Paulo faz aqui é pensar, o que é melhor para a igreja de Cristo? Não dá para ser crente sozinho. Não dá para ser crente sozinho. Se você diz que é crente em casa, não frequenta nenhuma igreja, eu quero dizer hoje para você, você não é cristão. Você não foi convertido pelo Evangelho. Você não tem o Espírito Santo. Você precisa de transformação na sua vida. Você precisa ser restaurado. Talvez do ponto de onde você caiu. Talvez você nunca tenha crido, nunca tenha conhecido. Mas você precisa disso. A vida eterna é mais importante. A vida com Deus é mais importante. Nós precisamos começar a enxergar o mundo, as coisas, com os olhos de Cristo. Precisamos enxergar pela ótica da eternidade. Charles Studi, que foi um missionário, ele disse uma vez que só temos uma vida e breve passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Que nós não estejamos, irmãos, importando se nós vamos ser felizes, se nós vamos estar bem, se tudo vai correr conforme a nossa vontade, mas que o nosso desejo maior seja que o Evangelho de Cristo esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Eu tenho certeza, irmãos, se nós fizermos isso, a nossa vida vai ser plena, abundante, verdadeira, uma vida boa, uma vida bem vivida. Nós não vamos olhar para trás com arrependimentos, como pessoas que pensam, por que eu fiz aquilo? Ou por que eu deixei de fazer aquilo? Mas nós vamos olhar com a certeza de que em tudo eu vejo a mão de Deus. Deus me guiou do início ao fim. Ele me guardou, Ele me livrou, Ele me mostrou o que fazer. E hoje, para a glória de Deus, nós poderemos dizer no fim da nossa vida, assim como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora está proposta a coroa que me será dada, e a todos aqueles que amam a sua vinda. Que nós possamos, de maneira abnegada, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, se arrepender dos nossos pecados e confessar a Cristo como nosso Salvador. O Evangelho ele precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. O cristianismo é assim, irmãos. É tudo ou nada. A gente não tem espaço para gambiarra. Deus não gosta de coisa mais ou menos, de coisa ali mal feita. O arquiteto por excelência, o grande criador do universo, que fez tudo maravilhoso, tudo perfeito, não vai fazer gambiarra. O pastor pregou aqui semana passada. Deus não vai pegar a ruína velha para construir uma casa nova, não. Ele vai limpar o terreno inteiro, tirar todo tipo de tronco, de trambolho, de lixo, de barranco, e aí ele vai fazer uma construção linda, maravilhosa. O desejo de Deus para a sua vida é que você viva plenamente e abundantemente, que você seja verdadeiramente feliz, não como você deseja, como pensa ou como quer, mas da maneira que Deus deseja, e que é muito maior e muito melhor do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. E eu agradeço, irmãos, essa oportunidade. Eu espero que você possa meditar nessa palavra. Agradeço o pastor César, a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.